Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita. Hoje a gente vai falar sobre o filme Platoon e temos um convidado especial, Anderson Silva, campeão de MMA, próximo representante brasileiro na WWE. É isso, Anderson? É, no mundo invertido. No mundo invertido, meu amigo. E aí, cara, como é que tá? Joia. Beleza? Fico muito feliz. Anderson, professor de História. A gente vai falar aqui sobre um filminho de guerra, pesado. E então vamos trazer a autoridade nosso pra falar, né? Legal. Porque a gente entende cinema, de guerra nem tanto. Então, aproveitando da guerra, olha, ainda bem que ninguém tem de guerra, mas tem uma coisa, eu acho que você já sabe disso, mas eu fui da infantaria da Força Aérea. Então isso ajuda bastante. É, então. Inclusive lutou na Guerra do Vietnã. Não, é só no mundo invertido. Que não era Vietnã. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Conta também pra gente nos comentários já se você assistiu Platoon, conhece Platoon, não conhece Platoon, gosta de filme de guerra, qual é o seu filme de guerra favorito. E segue a gente nas redes sociais também. Tem essa parada louca aí, que a gente sempre posta coisa lá, tem recomendação de filme, tem uma cacetada de coisa. Nossa, mãe do céu. É uma riqueza de conteúdo que vocês nem imaginam. Ó, primeiro apresentar um pouquinho aqui pra vocês do momento em que Platoon se insere. Platoon é o quarto filme do Oliver Stone e é o primeiro filme dele que tem alguma relevância, que fez algum sucesso, que a galera conhece e tal. E aí, cara, 3 anos depois só ele já volta pro gênero. O cara gosta de guerra. Porque ele lutou na Guerra do Vietnã, né? Ele foi 2 vezes pro Vietnã. E, inclusive, ele fez o primeiro curta-metragem dele. É um documentário autobiográfico, acho que a gente pode chamar assim, que ele fala da experiência dele na guerra. E aí ele voltou depois ao gênero com o Nascido em 4 de Julho, que foi protagonizado pelo Tom Cruise. Inclusive, tem até a curiosidade que o Charlie Sheen, ele foi chamado para protagonizar o Nascido em 4 de Julho. Aí, por algum motivo desconhecido, o Oliver Stone trocou ele pelo Tom Cruise. E o Charlie Sheen não sabia, não contaram pra ele. Ele descobriu depois. Aí ele ficou louco da vida e nunca mais voltou a trabalhar com o Oliver Stone, velho. Ele guardou um rancorzão. E desculpa, né? Isso é uma opinião minha. Ainda bem que ele trocou. Não, o Tom Cruise é mais ator. Não, muito mais ator, com certeza. Nascido em 4 de Julho, cara, nossa, mano, eu assisti esse filme, eu era muito novo. Eu fiquei traumatizado, porque basicamente é a história de um cara super idealista que vai pra guerra e volta paraplégico. E aí, cara, eu consegui fazer uma relação assim que o Nascido em 4 de Julho parece pra mim a sequência lógica do Platoon, sabe? Não é a mesma história, mas fala sobre a Guerra do Vietnã. Mas se a gente considerar a obra do Oliver Stone como um todo, parece muito uma sequência lógica, considerando que o homem sempre se interessou por temas históricos. Ele dirigiu JFK, ele dirigiu W, que é sobre o George W. Bush, assim que acabou o governo dele, ele dirigiu Nixon, e ele, saindo um pouco do assunto, mas ainda falando de cinebiografias, ele dirigiu The Doors, que é uma das cinebiografias de música mais famosas da história do universo. Posso falar uma coisa que talvez você tenha visto, que ele fez praticamente um documentário chamado Ao Sul da Fronteira. Eu ouvi falar, bacana. Porque eu li quando eu estava pesquisando sobre Oliver Stone, mas eu não conheço, não assisti. Então, Ao Sul da Fronteira dá um vídeo. Porque assim, ele tem uma pegada, ele vai conversar com todos os presidentes latinos que são da esquerda. Inclusive porque ele é brother do Fidel Castro. Isso. O Oliver Stone é amigo. Era, né? Mas ainda tá. Ainda deve estar. Se a gente acredita, né, em algo depois. Mas ele era amigo pessoal do Fidel Castro. Mas então, ele vai falar com quem? Ele vai falar com o Rafael Correia, do Equador, na ocasião. E o que é mais emblemático, ele é um fã, um fã, né, do Hugo Chávez. Uhum. Então o que acontece? Passa por aí. Ele vem inclusive falar, se eu não me engano, acho que vem falar com a Cristina Kirchner. Ele vem falar com todo mundo, ele conversa com todo mundo da América do Sul. Eu fico pensando o que ele deve estar achando da situação agora. Passando, né? Então, cara, eu não sei, ainda futuramente eu acho que deve ter ele pode até produzir alguma coisa sobre o Hugo Chávez, porque quando ele faz esse Ao Sul da Fronteira, a intenção dele é falar sobre a Venezuela em um período da história da Venezuela que é diferente do
do que eles tinham antes, Uhum. que é um movimento da esquerda, né? Que é o chavismo, mas também tem aquele bolivarianismo que pega muito. Pode crer. Bom, mas voltando a essa questão lógica da obra dele, que é muito consistente, eu diria. A obra dele é extremamente consistente. Qual é a questão que eu aponto aqui? No Platum, ele está apresentando como é que um jovem idealista vai sendo aos poucos ali, no período de um ano, destruído pela guerra. Mas é o idealismo sendo destruído, porque quando ele volta, o personagem do Charlie Sheen, né, que é o Chris, ele está inteiro. Em compensação, Nascido em 4 de Julho, o período de guerra no filme é muito pequeno, né? Ele vai mostrar o cara voltando paraplégico e destruído emocionalmente também. Seria mais ou menos assim, o Nascido em 4 de Julho apresentou as consequências da guerra porque o Platum estava apresentando as causas, né? E assim, o Oliver Stone ele vem num momento interessante da história do cinema americano, porque um pouquinho antes dele vem os cineastas da nova Hollywood, que é o período posterior à Hollywood clássica. E aí, nesse momento, o que acontece? Os diretores ganham espaço, porque a Hollywood clássica é a era dos estúdios. Ou seja, os estúdios têm o controle sobre a obra e o diretor serve para quê? Para fazer o que o estúdio quer. Só que isso não estava dando certo. Os estúdios estavam perdendo o monopólio sobre os cinemas, estava acontecendo um monte de coisa. E aí os diretores começam a ter mais liberdade. É como se Hollywood tivesse valorizando, mas óbvio, para ter benefício sobre isso também, né? Mas estavam valorizando os talentos. Então, nesse momento, vem Martin Scorsese, vem o Steven Spielberg, vem o Francis Ford Coppola. Michael Cimino também fez trabalhos ali sobre a guerra, inclusive. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick vem nesse momento, mas o Stanley Kubrick ele é um negócio esquisito, porque ele teve uma carreira muito longa e ele demorava muito entre um filme e outro. Ele vem um pouquinho antes da nova Hollywood e ele continua também a carreira dele muito depois, mas ele não se insere fisicamente no momento, por assim dizer, né? Ele é um diretor que já era autoral, ele nunca se rendeu a isso mesmo antes do advento da nova Hollywood. Isso é muito interessante. E eu cito aqui 2 obras da nova Hollywood que conversam muito legalzinho com Platum. Quais são? Apocalipse Now, a obra monumental do Francis Ford Coppola, que curiosamente é protagonizada pelo pai do Charlie Sheen, né, pelo Martin Sheen, mas daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre isso, que fala sobre a guerra, e Taxi Driver, do Scorsese, que vai falar sobre um veterano de guerra que tá doidão porque a guerra acabou com ele. Sabe? Basicamente é isso. Isso só foi possível justamente porque os cineastas tiveram espaço. Porque é o momento em que Hollywood se volta para crítica aos Estados Unidos e não mais pro elogio. Porque os cineastas fazem isso. O estúdio jamais ia fazer. Bom, fazendo esse panorama inicial aqui, eu gostaria de ressaltar 2 cenas para a gente entender isso que eu falei, mas antes eu acho que o Anderson vai falar sobre uma cena lá, a primeira cena que é o momento que dá tudo errado no filme. E você vai falar isso, eu gostaria que você falasse isso agora, porque vem antes da minha cena. Sim. Então seria bacana introduzir isso aqui agora. Não, bacana porque assim, como algumas experiências, né? Por que eu escolho, na minha cabeça, toda vez que eu vejo Platum, eu vejo aquela cena. Ela não é a mais querida de todo mundo, mas ela na verdade, como que eu posso dizer pra você? A partir dela, tudo estraga. Sim, tudo vai pro ralo. Eu acho que aquilo ali, que cena que ele tá falando? É uma cena de, como é que chama aquilo? Tocaia? Não, eles na verdade eles estão acampados, e daí eles têm que fazer a segurança do perímetro do acampamento. É bom lembrar, eu vou falar da parte técnica, Platum é pelotão, e pelotão é um grupamento de soldados que vai de 40 a 50 soldados, então é muito pequeno. Então, quando eles acampam, você tem que ter um perímetro de segurança, e ainda mais se você estiver como que eu posso dizer, o território inimigo, né? Para fazer a segurança do grupo que está dormindo. Então, enquanto todo mundo descansa, você tem lá 2 ou 3, ou até às vezes 1, porque é um pelotão. Então, que é o que acontece lá, né? aconteceu. Que lá o pelotão era mais menor, reduzido que isso. Era mais né? reduzido. É porque, na verdade, assim, o pelotão pode ser de 20, 30, dependendo do país.
Mas, no caso, aqui no Brasil, a gente chama de esses grupamentos de combate. Que seria isso aí, mas é um pelotão. O platoon vem de pelotão. E a segurança é importante que está nas mãos do Chris, né, que na verdade é a estrela do filme. Que é importante lembrar que tem uma cena, gente, que acho que o Geraldo vai concordar comigo, que tá na cara que a hora que ele abraça o trabalho, o Chris é ele. O Chris é ele. É o cara que saiu da faculdade, idealista, Yale, né? Ele não terminou a faculdade. Daí ele vai. E uma coisa importantíssima que tem em relação. Por que eu gosto desse filme? Ele não foi convocado. Sim. Ele, na verdade, ele foi voluntário para a guerra, porque ele já tinha passado uma experiência lá no Vietnã, né? Acho que em Saigon ele foi professor. Ele volta idealizado, provavelmente formação dele cristã, típica americana, né? Aquela coisa da família. Daí o que acontece? Ele tá lá de segurança, ele tá fazendo a segurança do perímetro. A gente faz de plantão. O que é o plantão? São 2 horas que a pessoa tem que ficar lá observando tudo. Então ele controla o quê? Bombas em volta e tem que ver se o inimigo está se aproximando do perímetro. Porque aí tem que explodir as bombas se os vietnamitas chegar, né? Isso, e essa segurança, né? Ela vai garantir a sobrevivência do pelotão dele. E essa responsabilidade, ela é muito grande. Então, o cara que está de serviço, ele vai ser o cara vamos dizer que está com a mão de todo mundo, na mão dele está a vida de todos ali. Uhum. A responsabilidade é gigante. E daí tem uma coisa que quem foi militar, ele sabe. Digamos que o Júnior, que é o cara que ia render, ia render, você passa o serviço pro Júnior. O Júnior, ele não acorda. Mano, ele me deu tanto ódio nessa cena. Acorda aí. Tá bom. Tá bom, Aí ele vai, o cara... Pá, mas na hora, o cara não fica um segundo acordado. Mas sabe o que é isso? Ele é muito novo. Ele no esquema, o Chris. Ah, sim. Ele é muito novo. Então, ele verdadeiramente tá com 19 anos ali. Né? Uhum. Que foi a mesma idade do Oliver Stone. Mas o que eu acredito? Ele deveria acordar o cara e falar, meu, levanta, cara, você vai segurar a onda aqui. Mas não, ele não tomou conta disso. Eu falei ele não conhecia o Júnior, então tá bom. Eu tomo conta. E ele dormiu também. Uhum. Então, aí que vem a ideia. A hora que o bicho pegou, que os Vietcongs atacaram o pelotão deles, foi um susto, deu merda porque poderia ter sido evitado o jeito que aconteceu. Daí, logicamente, que o sargento que controla, eu não sei se é o Burns que fez isso, ou se foi o Elias, mas eu sei que chegou nele. Quem tá tomando conta disso? Não era você? Não. Era o Júnior. Não, o Júnior falou que não, ficou aquela briga. Uhum. Daí o que vai acontecer? Ele vai sofrer todas as consequências, ele vai se ferir, vai ficar hospitalizado, mas o que acontece? Todo o pelotão, e isso é um grande problema, todo o pelotão sabe que quem errou foi o Júnior. Uhum. Mas cai também um pouco da responsabilidade sobre ele, porque ele não acabou, digamos, garantindo que o Júnior assumiria a posição dele. Então eu vejo isso como um problema sério. Aí, que é uma coisa importante, ele deixa de ser ingênuo. Sim. A primeira baixa da guerra é a ingenuidade dele. Ele perde a ingenuidade ali. Em termos de... acreditar no outro, confiar. Em termos de construção narrativa, né? O que é o Platoon? O Platoon tá acompanhando esse cara, que é um moleque, durante 1 ano. Embora o Oliver Stone tenha tomado uma decisão muito acertada, que é não ficar mostrando o tempo todo quando o tempo passou, né? A gente percebe que esse menino vai amadurecendo aos poucos. E esse momento é aquilo que nós chamamos de ponto de virada. Um filme, para funcionar, ele tem que ter vários pontos de virada. Esse é o primeiro deles. Porque é o momento em que ele começa a deixar a inocência para trás. O filme todo é um processo de perda da inocência, né? Então tem várias cenas muito pesadas. E, inclusive, a maior delas, na minha concepção do filme, é a que eu tinha separado aqui para eu falar agora, que é o ataque a uma vila, né? O pelotão vai ali com sangue nos olhos atacar uma vila vietnamita. Aí você pensa, mano, o Chris, ele passou por essa virada aí que você falou, mas esse momento é o momento maior de transformação dele. Ele realmente se tornou outra pessoa. A partir desse momento, ele não é mais aquele moleque idealista que foi pra guerra porque quis. Eles... Cara, eu fico tão revoltado com essa cena, porque eles invadem a vila, e é o Barnes que tá
que tá liderando, né, o ataque. E o que você tá vendo ali? Velho, você tá vendo um bando de camponês, plantador de arroz, que foi forçado, coagido ali pelo exército Vietcong a esconder as armas. Aí você pensa, se aqueles caras lá, que a maioria é inocente, você pode ter um ou outro culpado ali, mas a maioria é inocente, tem criança ali. Eles não têm nada a ver com aquilo. Se eles não escondessem as armas, o que ia acontecer com eles? Eles iam ter morrido antes, sabe? Então é essa questão, porque talvez o meu problema mais sério, toda vez que a gente fala de filme de guerra, é isso, é que você tem um bando de gente inocente sofrendo também, que não tem nada a ver com aquilo. Inclusive, poderia dizer até que dentro do próprio exército vai ter gente ali que tá se ferrando bonito, né? Então, o que acontece? Cara, a vila é destruída, um monte de gente é morta, e aí tem um cara que é o Bunny. Que ele é um psicopata ali, claramente, né? Você sabe que aquele cara foi pra guerra porque ele gosta de matar, sabe? Como diria alguém aí, a especialidade dele é matar. Texano, né? Texano. E o Chris, cara, ele arranca o cara deficiente do buraco lá. O cara não tem a perna. O cara não enxerga de um olho e parece que ele tem algum problema ali cognitivo mental. E o cara não consegue fechar a boca. Então parece que ele tá rindo o tempo todo. E o Chris fica louco. Por que você tá rindo? E começa a atirar no pé do cara. O cara só tem um. E começa a atirar no pé do cara pro cara dançar. Eu falo, mano, ele perdeu muito da humanidade dele pra chegar nesse ponto, né? Pra não dizer que ele perdeu toda a humanidade, o que acontece? Agora, o que eu vou falar é mais pesado do que eu já falei. Inclusive, pode ser gatilho pra alguns aí, fica o aviso. Os soldados do pelotão estão se preparando pra menina. E ele impede. Tipo, o Oliver Stone coloca essa cena ali de propósito pra mostrar. Ele não perdeu completamente a humanidade dele. A guerra o transformou, mas não o transformou num monstro completo. Sabe? E aí que eu queria fazer só a comparação com o Martin Sheen no Apocalipse Sinal, que é o pai de Charlie Sheen. Porque quando começa a primeira cena do Apocalipse Sinal é antológica, né? Quando ele tá sozinho no quarto, completamente bêbado, quebrando tudo, ele se machuca lá, inclusive ele se machucou de verdade nessa cena. Você começa a acompanhar um personagem que já tá destruído e é forçado a voltar pra guerra. E aqui você vê que a guerra não vai deixar ninguém escapar, né? Não vai passar ileso, né? Desse momento aí da vida, né? É o ano crucial aí na vida desse soldado que o leva, inclusive, a questionar por que eu vim, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu quis vir? Tem um negócio também dos soldados negros, né? Sim, tem diferença. É a cena que ele é punido e ele vai ter que queimar as fezes dos sanitários do batalhão, porque o pelotão, ele sai, o batalhão fica, né? Então ele volta pro batalhão e ele volta machucado. Essa cena é muito interessante porque ele realmente, já volta... agora tá aí uma coisa que eu jamais saberia, a diferença entre batalhão e pelotão. Pra mim, a mesma coisa. Então, daí o que acontece, né? Quando ele tá voltando, ele volta ferido, com machucado no pescoço, por conta Que nem é um grande machucado assim, né? Não é, né? Mas ele ficou um tempinho lá. Quando ele volta, acho que era até um sargento, acho que era primeiro sargento, fala assim, olha... Não, o terceiro sargento fala pra ele, ó, tem uma surpresinha pra você, tem uma tarefa. Ele vai limpar a merda de todo o batalhão. E, cara, umas cumbuca ali desse tamanho que tambores, ele tira debaixo tambores do sanitário, né? Tipo, o vaso. É o vaso e ele fica alto, né? A casinha lá dele fica de madeira. Aí os caras vão... E vão ali. E é um monte, velho. Tipo, não é. Os caras vão arrancando. Eu pensei, cara, são uns 2 tambor, né? Não, os caras vão e são vários. São vários. Mas é interessante porque ele encontra um soldado negro, eu não me recordo o nome, é o mais velho, ele tá pra sair. É o Kim. Não lembro, cara. É tanto personagem. Mas acho que é o Kim. Kim, alguma coisa assim. Tem muito personagem no filme, muito mesmo. Nossa. E esse soldado afro-americano, ele tem um destaque, porque é o cara, tipo, ó, eu vivi muito, meu amigo. E você, o que tá fazendo aqui? Então é uma pergunta pra ele. Meu amigo, você tá limpando merda comigo, queimando merda, que eles colocavam gasolina pra queimar, né? Mas o que você tá fazendo aqui?
Então é interessante falar que isso é uma crítica também ao governo americano, que chegou uma hora que não tinha mais voluntários. Não tendo voluntários, eu vou ter que, na verdade, convocar as pessoas de maneira compulsória. Você vai servir, meu amigo. Então a comunidade negra sofre com isso. E eles vão pegar as pessoas, principalmente os negros pobres, e vão levar para a guerra. Então você vê ali um negro, que ele tá para sair, o cara é gente boníssima, e pergunta, ô Cris, o que você tá fazendo aqui? Ele fala assim, Taylor, o que você tá fazendo nesse lugar aqui, meu amigo? Você parece que sabe, você é bonito, você, tipo, é limpo. Parece que você estudou, né? Parece que você estudou. Então eu larguei a universidade e vim para cá. Você, caraca, bicho, o que você faz na sua vida? Não, e é muito louco, porque ele fala isso pra um cara que não teve, Que não provavelmente teve nunca isso. vai ter oportunidade de ir pra faculdade. Que eu acho que o Oliver Stone ele tem essa pegada social por conta disso. Sim. Ele tem uma pegada social. Quando você falou do estupro coletivo, ele tem uma formação cristã muito forte. E se ele já fez um trabalho voluntário de professor no Vietnã, ele já tem uma identidade com aquela população. Então isso vai garantir que o cara seja um voluntário de uma maneira bonita. Sabe o que o americano tem? Eu vou levar a minha democracia, eu vou levar o meu estilo de vida pro resto do mundo, né? Então ele acreditava nisso, o Oliver Stone, ele mudou muito, mas o filme ele mostra, cheguei lá, eu era estudado, mas os negros, não. Exatamente. E aí tem uma fala que é muito interessante, que fala, por que você veio pra cá? Ele fala assim, eu vim porque eu quis, sei que é o que você falou, e aí o cara fala assim, só quem é rico consegue ser idealista desse jeito. Ele tipo, tira porque cara. A gente nunca viria, Não. tá ligado? E só voltando um pouco, cara, eu falei dessa cena mega violenta, né? Que o Bunny, ele mostra assim, o cara acende o isqueiro assim, bem tranquilinho ali pra pôr fogo na aldeia, e aí ele pega, acende o cigarro, sabe? E no momento em que o Chris atira ali nos pés do vietnamita, eu fiquei pensando, cara, numa música do Metallica, desse disco aqui, que é o Kill 'Em All, primeirão disco do Metallica, 1984, curte? Curto, cara. Isso aqui é uma pérola thrash metal, velho. Né? Se você gosta de thrash metal e não ouviu o Kill 'Em All, você não ouviu o thrash metal. Tipo, não dá. Pensa assim, não, mas o melhor do Metallica é o Master of Puppets. É mesmo, mas se você não ouvir esse troço aqui, meu querido, nossa senhora. E traduz essa música, ela traduz muito bem, cara, muito claramente, muito diretamente esses sentimentos que uma guerra pode trazer, porque a música fala mais ou menos de um soldado que estaria numa guerra sem fim, e sinceramente eu acho que para muita gente nos Estados Unidos a guerra do Vietnã parecia uma guerra sem fim, né? Porque ela não tinha um objetivo decente ali e não acabava nunca, durou sei lá quanto tempo. E ele fala, na letra da música, que não tem perdão pro que eles fazem. Eu não falei o nome da música. O nome da música é No Remorse. Né? Classicaço Metallica. E ele fala, não tem perdão porque a gente faz na guerra. Só que, por outro lado, também não tem espaço para arrependimento. Não tem espaço para remorso. Por isso o nome da música, No Remorse. Por quê? Porque o que interessa é alimentar a máquina da morte. Pesadíssimo o negócio. E tem tudo a ver com o que a gente tá vendo ali, né? A segunda cena que eu quero falar, talvez seja a cena mais clássica do Platoon, a cena que mais a gente conhece, que é a morte do Elias, que é o personagem do Willem Dafoe. Porque ele foi criado de uma maneira que você gosta dele. Né? Ele é um cara, dentro daquela podridão toda do Vietnã, ele foi criado para ser um cara simpático. Né? Ele é o cara que está na guerra, mas ainda mantém o idealismo. Ele é o único que ajuda o Chris lá no começo, quando o Chris chega, que é simpático com ele. Tá certo que ser simpático com aquele sorriso do Willem Dafoe é um pouco assustador ao mesmo tempo. Né? O cara simpaticão, o Willem Dafoe daquele sorriso do Duende Verde dele lá. Véio, é meio complicado. Né? Mas enfim, tinha uma treta ali entre o Barnes e o Elias. Uma treta entre eles e o Barnes... Velho, o cara é a vilania encarnada, né? O ator tem cara de vilão, né? E aí, o Elias tá lá no meio do mato lá, e o Barnes fala, vou buscar ele. E vai mesmo. Aí tá os dois frente a frente, não tem ninguém perto. Os caras têm uma treta ali, faz um tempinho que a treta tá rolando, o que ele faz? Mata o cara. Mas não mata.
Ele matou, mas o cara não morreu. Ele deu ali uns trepe e pouco no cara Ah, e o cara não morreu. Né? E aí o Chris, cadê o sargento? Cadê? Tá morto. Tá uns 100 metros aqui. Beleza, vambora. Vamos no helicóptero. A hora que eles estão no helicóptero, o Chris olha pra baixo. Tá lá o Elias correndo, velho. E 1 milhão de Vietcongs atrás dele. Velho. Aí você pensa, mano, não tem jeito. E o Oliver Stone, nesse momento, ele foi o diretor. Sabe? Aquele momento que o cara brilha como diretor. Não é à toa que esse filme ganhou uns Oscar aí. 6, se não me engano. Ou 5. Alguma coisa assim. Porque ele estende a cena. Cara, um dos maiores méritos de um diretor é saber controlar o tempo da cena. Então ele estende, ele faz a cena parecer que tem mais tempo do que ela efetivamente tem. Então a morte do Elias é longa. E eu entendo essa cena como uma baita metáfora justamente da morte do idealismo. A inocência já morreu. A inocência morreu com o Chris lá atrás. Foi lá. Agora morre o idealismo, porque ele era o único soldado que ainda tinha um certo idealismo. Soldado não, né? Ele era sargento. Se chamar o sargento de soldado, ele fica ofendido. Mas pra mim tudo é soldado. Então, o general não é soldado porque o general não luta. Aproveitando aí que você falou dessa treta interna aí, uma coisa importantíssima, né? Pra falar assim, para as pessoas que não conhecem. Quando você tá num pelotão ou você tá numa companhia, a companhia é maior. São 4 pelotões. Os caras tão loucos. Então, melhor assim, ó. Tem um pelotão. Daí, quando você tem muitos pelotões, você tem uma companhia. Daí, se você tem mais de uma tem várias companhias, aí você tem um batalhão. um país. É um batalhão. Daí é um batalhão. Tá louco. Então, mas o que é interessante? Que é legal você saber que eles têm uma vida dentro do pelotão, que é como se fosse uma família. E daí você percebe que eles separam em dois... A família mais funcional da paróquia. Cara, literalmente é funcional. Eles se separam em 2 grupos. Um encharca, o pessoal bebe muito, e os outros fazem uso de entorpecentes. Né? Que inclusive acompanha eles no filme todo, né? Isso, inclusive tem música, não sei se você gosta, acho que é Jefferson Airplane, que tem uma música que aparece na festa, que é bem assim... Que é a primeira festa que o Chris vai? Isso, aquela festa. Aquela festa é assim, ela separa. Vamos buscar o nome da música aí, tá, gente? Eu vou lembrar, porque é legal. Porque assim, o que acontece? A separação ali, você tem o Burns e tem o Elias. Por que eles se separam ali? Como toda família, sempre um grupo vai ficar se opondo ao outro. O pai, outro fica com a mãe. Um fica com a mãe. Mas então, eu ia falar isso, que o Elias, ele tá parecendo a mãe deles. O que acontece? A pegada de um incomoda do outro, inclusive na questão do grupinho. Quem é o grupinho, por exemplo, do Burns? Não é o Bunny, que é maluco, chapado? Quem é o grupinho do Elias, que é mais sossegado? São os afro-americanos, são os caras mais idealistas. Esse idealista que a gente está falando não é bem um idealista típico americano, porque o idealista típico americano, ele é extremamente nacionalista e ele mata, né? Ele mata. É o sujeito que... O que eu quero dizer com idealista no caso do Elias é o sujeito que ainda tem alguma moral para se dizer. Uma humanidade, isso mesmo. E ele defende, ele protege os seus. Então, os 2 sargentos, eles se separam ali. Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, que faz um tempinho, eu não reassisti o Platoon, mas também tem um grau de hierarquia ali separando eles. O Elias, ele é superior hierárquico do Burns. Então, matar o Elias é mais do que qualquer outra coisa, mas também... Além da rusga que eles têm, ainda tem a questão, eu vou assumir o pelotão. E porque todo o pelotão tem 2 sargentos e tem cabo. Ou seja, tem um poder ali dividido. E é interessante que essa separação aí, naquela festa que o Chris ele tá indo para lá, ele se sente seguro com um grupo específico. Sim. É muito legal. Porque até aquele momento ele não tinha grupo, né? Porque ele é convidado na festa, porque ele é novinho, ninguém quer convidar ele pra festa. Eu não lembro quem convida. Vou lá na festa. Aí ele começa a interagir e aí vem a proximidade com o sargento. Inclusive, o cara fala, né? Taylor, o que você tá fazendo aqui? Aí fala, não, o Taylor morreu. Agora é o Chris. É o Chris, então. Tem essa aí, eu acho que ele entra pro grupo do Elias, ele se aproxima dele nessa festa. Só, estamos separando aqui, ó. Tem aqui os texanos ali, tô zoando, tá, gente? O texano, mas... E a galera ali do Bronx. É tipo isso. É tipo isso. Inclusive, na galera do Burns,
tem a bandeira do Sul. Sulista, A bandeira do Sul. É, E a gente vê a bandeira do Sul, a gente já fica ressabiado, né? Então, é complicado, cara, é complicado. Então, ali separa, até porque o Oliver Stone é de Nova York, que a gente pensando hoje é a cabeça diferente do restante Sim. dos Estados Unidos. A gente falou num outro vídeo sobre o Redacted, do Brian De Palma. E, mano, é o diretor colocar a bandeira do Sul no filme, vai acontecer algo muito grave. Aparecer essa bandeira, vai acontecer Vai algo dar muito ruim. errado. Né? Porque essa bandeira, ela é um símbolo extremamente negativo. Ela ganhou essa conotação por conta de toda a história da Guerra de Secessão, né? Lá nos Estados Unidos. E nunca perdeu isso. Essa bandeira é usada ainda pelos extremistas de direita e tudo mais, né? Cara, mas só para encerrar, eu acho que com tudo isso eu pelo menos chego a uma conclusão. A guerra é imoral, sabe? Porque o Oliver Stone criou esse filme para mostrar a destruição da inocência, a destruição da humanidade, a destruição do idealismo. É isso que ele quer mostrar ali, né? Ele mostra a questão dos pobres mandados pro Vietnã e, tipo, a guerra não é deles. A guerra não é deles. Você luta uma guerra por um motivo maior que é o capital americano. É a indústria da guerra. Até os equipamentos que eles usam, é muito interessante isso. A quantidade de bombas que os americanos jogaram no Vietnã, né, o tempo que eles ficaram lá. O que está acontecendo? O que eles queriam? Realmente acreditavam que iam levar a democracia para os Estados Unidos? Ou, na verdade, alimentavam a indústria da guerra? Complicado. Alimentava a indústria da guerra porque a guerra não é dos pobres, a guerra não é dos negros, a guerra não é dos idealistas. A guerra é de quem ama a guerra. É isso. Grande abraço!